Pensa comigo, por que as pessoas mentem? Hoje eu estava assistindo um podcast do Ricardo Ventura e o rapaz perguntou para ele qual é a maior mentira hoje da humanidade. Ele falou que a maior mentira da humanidade é mentir para si mesmo, é sempre a pior mentira, como aquela música do Legião Urbana. E ele falou algumas coisas muito interessantes ali que parei para analisar e eu falei, cara, pior que é isso mesmo que está acontecendo. Tipo, as pessoas falam, ela sabe que é mentira, mas ela continua validando aquilo e ela não dá o braço a torcer. E eu acho que isso é muito ruim, porque não há necessidade, ou não haveria necessidade da gente mentir. Mas se parar pra analisar, todo mundo sempre acaba mentindo um pouco, né? Seja na parte boa ou na parte ruim. Eu não gostaria de ter que trabalhar com a mentira, mas também não posso ser hipócrita que nunca usei a mentira pra conseguir alguma coisa. A gente acaba sempre mentindo. Tem aquelas mentiras bobas, o que a gente dá às vezes para um amigo, fala, pô, vou marcar alguma coisa e tal. Ah, vou marcar, e você nem quer marcar nada, mas por educação você acaba mentindo, falando que vai marcar e, enfim, depois você não marca. Mas no decorrer da nossa vida, o nível de mentira ele vai subindo, e hoje o que a gente está mais vendo no mundo são as pessoas mentindo de uma forma tão grotesca, tão forte, tão pesada, que realmente fica muito complicado. Parece que a vergonha de você admitir que errou é maior do que a de você mesmo ser enganado, entende? Ele falou isso, eu achei bem interessante. A pessoa sabe que ela tá errada, ela sabe que ela tá fazendo a coisa que não é certa, mas ela prefere sustentar aquilo ali numa mentira. Então assim, não serve, não dá. Ele deu uns exemplos de a pessoa às vezes está num relacionamento abusivo, ela sabe que ela está vivendo naquele relacionamento abusivo, ela sabe que o relacionamento não presta, que o relacionamento não é legal, ela não consegue admitir que ela não pode estar ali, que aquilo ali é ruim para ela. E ela mente para ela mesma. Ela mente achando que aquela coisa é boa. E eu vou te falar, eu já menti para mim mesmo algumas vezes na minha vida. Quantas vezes eu já tive em situações que não era para estar ali, mas por medo, por alguma coisa que eu tive na época, eu acabava aceitando e eu não queria sair, achava que eu estava no melhor relacionamento, ou estava no melhor trabalho, em diversas situações. Só que quando você para analisar e você vê que de repente não era a melhor situação que você estava vivendo naquele momento. Quem nunca sofreu um relacionamento abusivo com uma pessoa que de certa forma fez o que fez e achava que estava no caminho certo e não estava? Que estava no relacionamento sadio e ele não era relacionamento sadio. Eu conheço um monte de gente que já tem esse problema. Hoje todos nós vivemos à base da mentira. Você liga hoje uma internet, você não sabe o que estão falando, se é verdade, se é mentira. Tem um cara que eu sigo, eu gosto muito dele, o Arthur Miller. Ele, num dos vídeos lá dele, ele fala que ele, sempre que ele ficava assistindo o vídeo, ele tinha a sensação que no final do vídeo alguém ia vender um curso para ele, alguma coisa. E eu me identifiquei muito com ele nesse ponto, porque realmente, hoje no mundo que você está assistindo, dentro de tanta mentira que todo mundo conta, você acaba assistindo o vídeo e você acha que no final vai ter algum curso ali para você comprar. Isso de certa forma me incomoda um pouco. Mas no final, isso não é o problema. Porque a gente fica falando que as pessoas são vendedoras de curso. Mas se a gente parar para analisar tudo que a gente aprendeu na vida, a gente estudou. Tudo que a gente fez na vida, que a gente sabe fazer, a gente estudou. Na maior parte das vezes, né? Muitas a gente acabou aprendendo sozinho. De uma forma ou de outra, a gente acabou estudando, enfim, de outra forma. Às vezes a melhor forma de você aprender é você ensinar. Por isso que todo mundo faz curso. Agora, a diferença entre as pessoas que realmente sabem ensinar, têm a didática para passar, e aqueles fanfarrão que estão aí querendo pegar o hype do dinheiro rápido, fazer curso e com inteligência artificial, bota qualquer porcaria lá, fazer book, vai, bota para vender. O mundo digital, ele tá presente hoje pra gente. Não adianta a gente hoje virar as costas e falar, não vou entrar no mundo digital. Até porque pela facilidade que a gente tem hoje, é muito melhor talvez você chegar dentro da sua casa no horário que você pode, fazer o curso que você quer, do que às vezes você ter que se dirigir a algum lugar, ir para algum prédio, aí você tem dificuldade de estacionar transporte, o que for, engarrafamento, e chega tarde. E às vezes você está cansado de um dia de trabalho e chega lá. Há muitos anos atrás, quando eu fiz um curso, eu fazia o curso de segunda a sexta, todo dia à noite eu ia para lá. Cara, eu não tava aguentando.
não tava aguentando. Aí eu chegava no final do dia, eu já tava cansado, morto. E aí eu resolvi transferir para sábado. Era um curso longo. E aí eu transferi para sábado. Era sábado o dia todo. Era outro problema também, porque eu chegava lá 8 horas da manhã, quando dava 1 hora da tarde, já não tava mais processando muita coisa. E aí é sábado, você tá doido para ir embora, aí você tá pensando. Então assim, hoje o mundo digital ele veio para facilitar muita coisa. Hoje você tá dentro da sua casa, dentro do seu conforto, a hora que você pode, você senta no computador e você vai estudar. Ah, hoje eu não tô afim de estudar, tudo bem, mas você pode compensar, ou de repente você não tá afim de estudar naquela hora, você pode fazer um pouco mais tarde. Mas a facilidade tá aí. Eu acho muito melhor. Eu aprendi muito mais, eu estudei muito mais no mundo digital do que se eu tivesse que me locomover até o prédio, até alguma empresa, enfim. Muito melhor. E fora que você consegue fazer cursos com qualquer profissional em qualquer lugar do mundo cristão. Isso também é muito bom. Mas tem o carisma do professor, tem o jeito dele falar, o jeito dele ensinar, que aí eu acho que faz muita diferença. Eu já comprei curso que no mesmo dia que eu comprei, eu devolvi. Porque, cara, o cara não falava nada, ele só lia a apostila, aí sonorização muito ruim, e uma sala que dava um eco, tinha um barulho de interfone ali. O cara não teve um mínimo do capricho, ou talvez foi o que ele tinha ali para fazer o curso dele ali na hora, no momento. Mas não teve ninguém que chegou e falou para ele ali a verdade. Falou, cara, desse jeito não tá bom. Aí eu não quis mentir para ele. Eu cheguei, escrevi lá, devolvi, pedi a devolução. A plataforma devolveu, mas perguntou por que eu tava fazendo devolução. Eu expliquei para ele. Eu falei, ó, você só tá lendo a apostila. Dentro desse contexto, eu acho que não precisaria muito de você, só para ler uma apostila. E a sonorização não tá legal, tem um barulho de interfone que tá toda hora apitando. Então eu sugiro que você faça mais exemplos práticos do que você está lendo na apostila e tente melhorar a sonorização do vídeo, porque não ficou legal, não estava bom. E assim, não entrei no mérito da didática dele, do carisma dele, da forma de ensinar. Até porque o fato de ler uma apostila não quer dizer que ele entenda do assunto. Eu não consegui ter essa referência. Então eu acho que isso que é a pior coisa. A gente às vezes mente e a gente acaba mentindo para não magoar, a gente acaba entrando numa de, não, pô, eu não posso falar a verdade. Eu acho que não é questão de falar a verdade, é como você fala. É como você fala, você não precisa chegar e magoar ninguém, mas você pode dar sua opinião. Porque o que hoje acontece é que a gente está do 880. Ou a pessoa te avacalha, fala um monte de bosta sua, ou a pessoa te idolatra, te bota num patamar que você nem era para estar lá. E aí você se engana, você não sabe o que está acontecendo. Eu vou do 880. E eu acho que isso talvez seja o pior. Esse rapaz, o Arthur Miller, que eu comecei a seguir faz um tempinho, o que eu gostei dele é que ele começou a postar o pensamento dele. E eu acho que isso foi transformador para ele e eu resolvi poder fazer isso também. Porque o cara, ele botou a verdade ali dos pensamentos dele. É isso que eu tento fazer, eu botar os meus pensamentos aqui. Porque os meus pensamentos são coisas que eu estou vivendo diariamente. Seja os meus conflitos diários, vamos falar assim. Eu acho que isso é muito bacana. Por que hoje a gente não consegue chegar numa frequência de chegar e falar o que a gente pensa? Por que a gente tem que chegar e ficar mascarando as coisas? Ah, mas eu não posso magoar ninguém. Gente, não é magoar. No momento que eu comecei a me posicionar e falar realmente o que eu tô sentindo, eu acho que eu comecei a tirar um peso aqui de cima das minhas costas aqui. Porque é muito engraçado. As pessoas falam não pra mim, as pessoas cancelam algum compromisso, algum negócio, falam o que quer e ninguém tá preocupado se eu vou ficar bem ou se eu vou ficar mal. Ninguém tá preocupado. Por que eu tenho que ficar? Aí a pessoa fala, vou apertar o foda-se. Não, não é apertar o foda-se, não é bem assim. Mas eu acho que você tem que se impor também. Por quê? Quantas pessoas já me disseram não e a amizade não acabou, continuou? Tá tudo certo. Quantos negócios eu já ia fazer e o negócio foi cancelado, que o cliente às vezes não quis fechar algum negócio e eu nem por isso fiquei com raiva do cara. Deixei de fazer negócio com o cliente. Naquele momento não aconteceu. Então assim, quando eu parei para entender que as pessoas podem falar comigo, podem me dizer não, podem falar do jeito que ela quer, um monte de coisa, e eu não fico magoado, eu falo, eu posso falar também. Por que eu não posso?
É essa análise que a gente tem que fazer para a gente poder seguir em frente. Senão a gente não consegue seguir em frente. Eu não quero dizer não. Eu não quero ir pro evento. Eu não quero ir pro churrasco. Eu não quero ir pra festa. Eu não quero dividir o carro. Eu não quero dividir o apartamento. Eu não quero emprestar dinheiro. Eu não quero... Cara, aí você fica com medo de dizer não, aí você vai falar o quê? Sim, não, vamos fazer. Cara, paciência. Se a amizade tiver que acabar, ela vai acabar de qualquer maneira. Quantas amizades minhas já acabaram porque eu me importei de não dizer não, mas a pessoa que estava do outro lado não se importou. Aí eu tive que ouvir uma vez, ele era seu amigo? Eu falei, o cara era meu amigo? Não. Ele não era seu amigo. Você era amigo dele, mas ele nunca foi seu amigo. E realmente isso foi importante. Então foi ali que eu entendi o nível de amizade que eu tinha com ele. Porque ele era meu amigo, eu era amigo dele. Mas a minha consideração de amigo, meu nível de amizade com ele era aqui. E o dele era aqui embaixo. Então, assim, por várias situações na vida que a gente já passou junto, eu tive algum problema que eu precisava dele e ele sempre me disse, hoje não dá, hoje eu não posso, enfim, tantas coisas. Mas no dia que ele precisava, eu sempre estava à disposição. E isso foi só com o tempo que eu entendi. Eu falo, peraí, eu preservei a amizade, eu acabei mentindo pra mim. Eu acabei mentindo que ali existia uma amizade. Não tinha uma amizade. Não tinha. Então essas mentiras hoje que estão sendo faladas, eu acho que é a dificuldade que a gente está vivendo. E para que isso? E a música é muito simples. Mentir para você é sempre a pior mentira. E realmente, quando você mente para os outros, é ruim. Mas para você se sabota de uma forma que você não consegue sair de relação nenhuma. E você só se detona. Demorou para eu parar de mentir para mim, mas eu entendi que eu não precisava mais mentir para mim já há muito tempo. E aí eu acho que isso fez uma diferença muito forte. Paciência. A vida é feita de escolhas, todo mundo tem escolha para fazer. Todo mundo faz a sua escolha em relação a gente também tem que fazer as nossas escolhas em relação aos outros. Então assim, a mentira a gente vai encontrar em um monte de lugar. O problema é como a mentira ela é tão nociva e tão prejudicial à nossa vida, não aos outros. Quantas vezes eu estava num lugar que eu não queria estar? Porque eu menti dizendo que eu ia, que não, tá tudo bem, porra nenhuma. Uma merda, queria nem estar ali naquele lugar. Mas quantas vezes eu cheguei e fui e peitei uma situação? Quantas vezes eu estava num relacionamento que eu não queria estar? Quantas vezes eu fechei um negócio que eu não tinha que fechar? Que eu falei que eu ia fechar porque era bom, mas não era. A mentira era pra mim. Eu tava contando pra mim uma mentira, porque a pessoa que tava do lado, ela ia ter muito mais vantagem do que eu. Então é essa parte que eu acho que a gente tem que mudar na nossa cabeça. Sabe aquela história do menino do lago que ele sempre fingia que ia se afogar, tava se afogando e aí o cara ia lá, socorria ele e era mentira, ele ficava rindo da cara do cara. Até que um belo dia ele se afogou de verdade e ninguém queria ir lá socorrer ele. E aí ele morreu. Então é mais ou menos essa linha de raciocínio. A gente às vezes mente tanto pra gente, mente tanto que a gente tá se afogando e a gente não tá vendo que a gente tá se afogando. E eu acho que essa é que vai fazer a diferença maior. Quando você começar a parar de mentir pra você mesmo. E assim, terminando de pensar, não é o quanto eu aceito mentira, ou o quanto eu trabalho com a mentira. É o quanto eu não quero mais mentir. Não é que eu vou viver num mundo sem mentira. Porque o mundo sem mentira, ele não existe. Mas o que eu não quero mais fazer é mentir pra mim. Esse é o que eu não quero. O meu mundo, ele não pode ter mentira. Porque se eu mentir pra mim mesmo, cara, não tem jeito. É aí que é o problema, né? Mentir pra você mesmo. Na verdade, não é o problema, é a solução. O dia que você viver um mundo que você não precisa mentir pra você, tá tudo certo, tá resolvido. Simples e fácil. Você se protege e você começa a entender que é a melhor forma de fazer o melhor e o correto pra você.